Tiroteio em Avenida de Canoas deixa um assaltante morto e um ferido. E mais, alta de 1.300%. Prefeitos protestam contra aumento de multas para irregularidades em prestações de contas. Pesquisa revela que mais da metade dos professores da rede privada do estado sofre de estresse. E ainda o teatro vai tomar conta de Porto Alegre no 7º Festival Palco Giratório. Na previsão do tempo, chuva e abafamento. Confira agora no Ubra Notícias. Boa noite. Os prefeitos gaúchos protestaram na capital contra um projeto de lei apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado. A proposta aumenta de R$ 1.500 para R$ 20 mil o valor das multas por irregularidades nas prestações de contas. Mais de 400 representantes de municípios gaúchos se reuniram no auditório da Assembleia Legislativa. Eles apontam que o projeto é inconstitucional porque deveria ser criado pelo Parlamento e não pelo Tribunal de Contas. Além disso, a FAMURS acredita que interfere na independência das prefeituras. A maioria das multas é aplicada por falhas administrativas ou pelo que os prefeitos consideram como um exagero na burocracia. Poucos seriam os casos comprovados de corrupção. O valor também seria muito alto em relação ao salário dos dirigentes municipais. Nós não podemos exorbitar no valor da multa, uma vez que a multa, da forma como está proposta, pode inviabilizar o patrimônio, a renda e a poupança do prefeito. Ele não pode ser maior do que o salário do prefeito. Quem sabe o valor da multa está sendo colocado nesses patamares em função do salário dos conselheiros e dos auditores. E esse parâmetro não está certo. O prefeito de Sentinela do Sul ganha R$ 5 mil por mês. Ele foi autuado 3 vezes. O valor de cada multa foi de R$ 900. Marcos Vinícius Almeida garante que as contas estão aprovadas e o orçamento do município cumpre com o mínimo previsto em lei para saúde e educação. Entretanto, o que faltou cumprir, segundo ele, foi o excesso de exigências. E paguei multas de R$ 900 porque no meu município não existia internet à disposição em 2005. De internet para que o município conseguisse cumprir com a publicação de prestações de contas. O mau gestor tem que ser punido, esse tem que ser penalizado e tem que ser excluído da atividade política. O que nós não podemos fazer é criar um rótulo, um selo em prefeitos que cumprem a lei de responsabilidade fiscal, que investem mais do que o mínimo necessário em saúde, educação, que respeitam as normas públicas, que diz respeito ao trato com o dinheiro público, com a coisa pública, em função de erros e falhas burocráticas. Os auditores do Tribunal de Contas destacam que a multa para os prefeitos é a mesma aplicada em grandes casos de corrupção no estado. Os auditores que fazem 1.200 auditorias em loco por ano, não compreendemos como no DAIR, que a gente anotou durante 11 anos a presença de irregularidades, tente se resolver com uma multa insignificante de R$ 1.500. Isso é um incentivo às más práticas de gestão pública. A proposta prevê ainda que, em caso de dano ao erário público, o prefeito seja obrigado a devolver até todo o valor. Isso pode ser rateado entre os responsáveis, desde que devidamente identificados. O Tribunal de Contas acredita que a medida vai inibir práticas de corrupção nos municípios. O diretor do Tribunal de Contas afirmou que R$ 20 mil seria o valor máximo. A expectativa é reduzir a aplicação das sanções. O que o tribunal quer, ao elevar o valor das sanções, é provocar uma mudança de comportamento na gestão pública do Estado do Rio Grande do Sul. Não é só para prefeito. Essas multas são aplicáveis ao secretário de Estado, aos chefes de poder, ao próprio Tribunal de Contas. É a multa aplicada pelo exercício de fiscalização do TCE, que audita não só os municípios, mas também os órgãos estaduais, as companhias, autarquias e assim por diante. Qualquer um desses gestores poderão ser alcançados por essas multas aplicadas, se o tribunal as aplicar, em função das auditorias. Mas o que queremos, afinal? É que o valor da multa seja de tal ordem significativo que provoque uma mudança cultural, inclusive, nas gestões, no sentido de corrigir as deficiências.
A produção industrial do Rio Grande do Sul teve uma queda de 3,5% de janeiro para fevereiro deste ano, ocupando a terceira posição. Outros 6 estados também registraram redução, enquanto 7 apresentaram crescimento. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Na comparação com fevereiro de 2011, 8 dos 14 locais pesquisados tiveram queda na produção da indústria. Um tiroteio na Avenida Inconfidência, no centro de Canoas, deixou um assaltante morto e outro ferido nesta manhã. Após ter o carro levado por criminosos em Porto Alegre, o proprietário do veículo pegou um táxi e seguiu os ladrões em direção a Canoas. As câmeras de segurança da prefeitura da cidade registraram o momento em que a Brigada Militar cercou o carro, próximo ao viaduto da Metrovel. Houve troca de tiros. Um dos assaltantes foi morto dentro do veículo, outro ficou ferido e foi preso no local. Um terceiro assaltante fugiu, mas já foi capturado. Uma pesquisa da Federação dos Trabalhadores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul revela que 58,4% dos professores das escolas particulares sofrem de estresse. O levantamento foi realizado em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria e São Leopoldo. Acúmulo de trabalho, a preparação de aulas e provas e prazos curtos para cumprir tarefas são alguns dos fatores que estariam afetando a saúde dos professores. Segundo a coordenadora da pesquisa, os baixos salários e a desmotivação para enfrentar salas lotadas colaboram para que os professores vivam sob tensão. Preencher relatórios, preencher planilhas, cadernos, responder e-mails de aluno. Então, assim, uma coisa que mostrou bastante foi a sobrecarga de atividades, extra classe, principalmente, E a outra grande conjunto de coisas foi a questão da interação com os alunos, assim, constatando talvez uma desmotivação, um desinteresse e às vezes uma falta de limite de alguns alunos para com respeito, para com o professor. Então, a dificuldade de às vezes conseguir, um silêncio, uma concentração maior, para as pessoas, os alunos ficarem prestando mais atenção na atividade que está sendo desenvolvida. A pesquisa contou com a participação de 202 professores que atuam no ensino básico e educação superior. Os entrevistados têm entre 25 e 70 anos, sendo a maioria mulheres, que cumprem carga horária semanal de 20 a 40 horas. O estudo, realizado entre outubro de 2011 e janeiro deste ano, apontou que as mulheres apresentam maior índice de estresse do que os homens. Uma outra questão que também apareceu foi essa questão de lidar mais com, sentir um maior respeito dos alunos também. A mulher sente menos do que os homens. Talvez aí tem alguma coisa do gênero. Talvez os alunos respeitem mais os homens. O Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino Privado discorda do resultado. A entidade acredita que a pesquisa é uma estratégia dos professores em função da negociação do reajuste salarial. Dar aula, evidentemente, produz um desgaste. E para dar aula eu tenho que prepará-la, eu tenho que corrigir provas e tenho que, enfim, dar aula. Quer dizer, esse conjunto de atividades que está sendo apresentado como os momentos mais fortes de estresse, ela é da natureza da atividade. Eu não tenho como dar uma aula sem prepará-la. Eu não tenho como ser professor sem corrigir prova. E ela vai por conta de mecanismos de maior ou menor trabalho. Pesquisa está sendo usada como um escudo de defesa para um conjunto, para um elenco de reivindicações que estão na pauta. Algumas instituições de ensino já buscaram alternativas para melhorar a qualidade de vida de quem se dedica ao magistério. Esta escola, em Porto Alegre, criou uma sala para que os professores possam descansar nos intervalos das aulas e durante o horário de almoço e, assim, reduzir o estresse. Gabriela frequenta o local e disse que iniciativas como esta se refletem no desempenho dos docentes. Com certeza, no momento que tu tem um professor, um funcionário descansado, motivado, para retomar suas atividades, com certeza há uma melhora. O trabalho com o ser humano é um trabalho contínuo, um trabalho que exige dedicação, que exige colaboração, que exige parceria de todos os lados, A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o Instituto Ronaldinho Gaúcho. O parecer do relator, o vereador Eloy Guimarães, do PTB, recebeu 6 votos a 1. O pedido de CPI foi feito pelo vereador Mauro Pinheiro, do PT, em março deste ano.
O objetivo é apurar supostos desvios e superfaturamento no contrato de R$6 milhões entre a Prefeitura e o Instituto ligado ao jogador Ronaldinho Gaúcho entre os anos de 2007 e 2010. O requerimento para a abertura da CPI vai ser encaminhado ao presidente da Câmara, Mauro Zacher. A seguir, o lançamento do 7º Festival Palco Giratório e ainda Porto Alegre é a capital com maior número de fumantes e de obesos. 55% da população está acima do peso ideal. Dado exclusivamente para mulheres. As aulas acontecem no dia 14 na Ferragem Porão e no dia 28 na Leroy Merlin. Mais informações por telefone. A Secretaria de Educação de Nova Santa Rita, na região metropolitana, recebe até o dia 13 de abril inscrições para a contratação de professor de inglês. Mais informações podem ser obtidas por telefone.